Ethan Parker entrou naquele abrigo cego encontro, esperando nada além de cortesia, conversa e uma saída rápida. Quando Olivia Bennet sorriu e disse sim. Ao vê-lo novamente, ele acreditava que era o início de algo raro, algo real. Ele se permitiu ter esperança. Ele deixou ele mesmo cair. Mas então a verdade veio à tona, silenciosa e devastador. Olivia não tinha chegado a essa conclusão. Cafeteria por curiosidade ou acaso. Ela tinha vindo correndo de algo muito maior do que ele, e o sim dela nunca tinha acontecido. Realmente não tinha nada a ver com Ethan. Ethan Parker não queria ir. Ele tinha deixado isso claro para Marcus 3 em momentos distintos ao longo de uma semana, e Marcus o ignorou todas as vezes. Tempo. Eles se sentaram no canto dos fundos da oficina mecânica onde Ethan trabalhava, graxa ainda sob suas unhas da transmissão que ele acabará de substituir. E Marcus apoiou os braços na caixa de ferramentas. Cruzou como se estivesse preparado para esperar todo o dia. Você não teve um encontro em mais de um ano, disse Marcus. Seu tom era, na verdade, o tipo de voz que as pessoas usam quando se afirma algo que todos fazem. Você já sabia. Você trabalha, você vai para casa, você assista aos Broncos perderem. Essa é a sua chance. Toda a sua vida agora. Ethan limpou as suas mãos em um pano que já tinha visto melhor dias. Eu gosto da minha vida. Você está mentindo para eu não estou procurando nada. Ethan jogou o pano na bancada. E se virou para encarar seu amigo. Eu não preciso que você me apresente a alguma mulher. Você mal sabe só porque pensa que eu estou sozinha. Marcus deu de ombros. O nome dela é Olivia. Ela é amiga da Claire. Inteligente, independente, não estou interessado em jogos. Claire pensa vocês dois se dariam bem. Claire pensou que eu se daria bem com aquele contador. No ano passado, aquele que falou sobre impostos. Códigos para 45 minutos. Isso é diferente. É sempre diferente. Mas Marcus tinha uma teimosia que rivalizava com qualquer pessoa que Ethan já tivesse conhecido. E ao final daquela conversa, Ethan tínhamos combinado um café, 1 hora, nada mais. Ele disse a si mesmo que era isso. Mais fácil do que continuar discutindo. Mas a verdade era mais simples do que isso. Ele era cansado de dizer não a tudo. A cafeteria que Marcus escolheu ficava escondida. Em um quarteirão tranquilo no centro de Denver. O tipo de lugar com tijolos aparentes. Paredes e móveis incompatíveis que eram supostamente intencional. Ethan cheguei 5 minutos mais cedo por hábito. Pedi um café preto e sentei-me ao lado do janela de onde ele podia observar a rua. Ele checou o celular 2 vezes. Ele se perguntou se ela aparecesse. Então, a porta se abriu e uma mulher entrou. Ela não era o que ele esperava, no entanto. Ele não poderia ter dito o que disse. Como era esperado desde o início. Ela usava um casaco escuro sobre um suéter simples, dela cabelo puxado para trás de uma forma que parecia sem esforço, e quando ela examinou no quarto, o olhar dela pousou nele como se fosse uma espécie de certeza silenciosa. Ela caminhou até lá. Sem hesitar. Ethan, ela perguntou. Ele se levantou. Olivia. Ela sorriu. E não foi um sorriso educado. Sorriso que as pessoas davam quando estavam apresentando. Chegou aos olhos dela. Eu estava com medo de me atrasar. O estacionamento por aqui é terrível. Eu cheguei aqui cedo. Ethan admitiu. Hábito. Ela pediu chá no balcão. Algo ervas com um leve aroma de menta. E quando ela se sentou em frente a ele, a conversa começou sem o habitual o constrangimento que acompanha os encontros às cegas. Ela perguntou o que ele fazia, e ele lhe contou. Ele era mecânico. Ela não enrugou o nariz dela ao fazer uma piada sobre sujeira mãos. Ela apenas assentiu e disse a sua meu pai costumava mexer com carros na oficina deles. Garagem quando ela era criança. O que eu faço? Perguntou Ethan. Eu trabalho em projetos. Gestão de uma empresa de design, Olivia disse. Ela envolveu-a com as 2 mãos.
Xícara como se o calor importasse mais do que a bebida em si. Não é tão emocionante como parece. Principalmente e-mails e planilhas. Ainda parece mais emocionante do que mudar óleo. Não sei. Tem alguma coisa, existe satisfação em consertar coisas. Não é. Você vê um problema. Você o resolve. Está terminado. Ethan se viu assentindo com a cabeça. Na maioria das vezes. Sim. Nem sempre. Limpo, mas é um trabalho honesto. Ela se inclinou. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, observando. Isso. Isso importa para você. Trabalho honesto. Importa sim. Houve um momento em que nenhum dos dois. Conversamos, mas não foi desconfortável. Parecia o tipo de silêncio que vinha quando duas pessoas estavam realmente ouvindo um para o outro em vez de esperar pela vez deles. Virar a boca para falar. Ethan tomou um gole de seu café e percebeu que pararam de olhar as horas. Eles conversaram. Por mais de 1 hora. Ela lhe disse. Sobre crescer em uma cidade pequena nos arredores Colorado Springs, sobre a mudança para Denver para a faculdade e para nunca mais sair. Ele disse. Ela sobre os anos dele no serviço militar antes que ele voltasse e aprendesse como reconstruir motores. Ela não perguntou perguntas comuns que as pessoas faziam sobre os militares, aqueles que o faziam sentir como um espécime sob vidro. Ela simplesmente ouviu. Em algum momento, a conversa passou a abordar assuntos menores, livros que tinham lido, lugares que queriam visitar para visitar, mas nunca tinha ido. Ela disse que sempre quis ver o Pacífico Noroeste, o tipo de florestas onde as árvores eram tão altas que não dava para ver o céu. Ele disse que tinha dirigido através. Já estive no Oregon uma vez e senti o mesmo. Quando Ethan finalmente olhou para o seu telefone. Quase 2 horas se passaram. O café à loja começou a esvaziar e o barista atrás do balcão estava limpando. Derrubando as mesas com lentidão e deliberação, movimentos de alguém pronto para fechar. Olivia percebeu ao mesmo tempo. Eu provavelmente devo ir. Eu também. Eles ficaram de pé e Ethan sentiu algo. Uma sensação desconhecida se instalou em seu peito. Não era nervosismo. Era o silêncio. A percepção de que ele não queria a conversa terminou. Ele a acompanhou até a porta e quando eles saíram no ar fresco da noite, ele fez uma decisão antes que ele pudesse falar por si mesmo fora disso. Você gostaria de fazer isso? De novo, perguntou ele. Olivia olhou para ele. E por um instante, algum lampejo passou pelo seu rosto. Era demais. Ele prontamente respondeu com um nome. Então ela sorriu. E o sorriso era genuíno. Sim, disse ela. Eu gostaria disso. Daquilo. Foi assim que começou. Um sim. Uma resposta. Isso pareceu fácil e verdadeiro. Eles se encontraram novamente. 3 dias depois. Desta vez para jantar em um pequeno restaurante italiano que Ethan conhecia. Não se esforce demais. A conversa retomou exatamente de onde havia parado. Como se nenhum tempo tivesse passado. Ela pediu massa com alho em excesso e ele não se desculpou por isso. Ele gostou disso. Ele gostava do jeito que ela ria quando ele contou uma história sobre um cliente que tentou consertar o próprio alternador com fita adesiva e oração. No segundo durante a semana, eles entraram em um ritmo. Café nas manhãs de dias úteis antes do trabalho quando seus horários permitiam jantares em fins de semana. Um filme que ela escolheu e que ele nunca tinha ouvido falar, mas acabei gostando. Suba uma das trilhas nos arredores da cidade onde o ar era rarefeito e a vista estendia-se por quilômetros. Ethan se pegou pensando nela. Quando ela não estava por perto. Ele percebeu pequenas coisas. O jeito como ela sempre pedia. O café dela com leite de aveia. O jeito que ela colocou o cabelo atrás da orelha quando ela estava concentrada. O jeito como ela escutava quando ele falava, eu realmente ouvia. Tipo que ele disse realmente importava. Ele não me sentia assim há muito tempo, talvez.
Ele já havia tido relacionamentos antes, o tipo que se dissipou depois de alguns meses, quando a atração inicial o efeito passou e não havia mais nada por baixo para manter tudo junto. Isto foi diferente. Isso pareceu algo, isso poderia durar. Certa noite, depois de terem estado a ver um ao outro por quase 3 semanas, eles ficaram sentados em sua caminhonete no estacionamento do lado de fora o prédio de apartamentos dela. O rádio tocava baixo, alguma estação de rock clássico que ele sempre tinha, e os postes de luz projetavam longas sombras no para-brisa. Elas tinham acabei de voltar do jantar, e nenhum dos dois, alguns deles ainda não haviam tomado medidas para sair. Gostei disso, disse Ethan. As palavras vieram. Saiu mais quieto do que pretendia, mas saiu. Não os aceitaria de volta. Olivia se virou para olhe para isso. Como assim? Isso você nós. Ele manteve os olhos fixos nele. No volante, com as mãos apoiadas às 10 horas e 2 horas, mesmo que o motor estava desligado. Eu não esperava por isso. Nem eu era, disse ela suavemente. Ele olhou para ela. Olhando para ela então, e a expressão em seu rosto. O rosto era elegível. Havia calor ali, mas também algo mais, algo que ele não conseguia identificar com precisão. Antes que ele pudesse perguntar, ela se inclinou e ela o beijou. Foi breve, hesitante, mas parecia a resposta para uma pergunta que ele havia feito. Não sabia como perguntar. Quando ela recuando um pouco, ela sorriu. Boa noite, Ethan. Boa noite. Ele observei-a caminhar até seu prédio, via desaparecer pela frente porta, e ficou sentado ali por um longo momento depois. O motor fez um ruído característico enquanto esfriou. O rádio mudou para um comercial. Ethan exalou lentamente e percebeu que estava sorrindo. Ele havia deixado, ele mesmo tinha esperança. Ele se deixou cair. E na época aquilo parecia a escolha certa. A primeira vez que Ethan fez isso perceberam que algo estava errado. Eles estavam sentados em sua caminhonete depois de uma noite jantar. Já haviam se passado 5 semanas desde o deles primeiro café, e o relacionamento tinha acomodou-se em algo confortável, fácil. Eles tinham acabado de dividir um pizza em um lugar perto do apartamento dela, e a conversa tinha descambado para as férias estão chegando em alguns meses. O dia de ação de graças é sempre um evento grandioso na casa da minha família, disse Ethan. Ele tinha uma mão no volante, mesmo embora o motor estivesse desligado. Um hábito dele parecia que não conseguia quebrar. Minha mãe cozinha comida suficiente para 20 pessoas, embora somos apenas nós 6. Você iria, acho que ela está alimentando um exército. Olivia sorriu, mas não completamente. Alcançar o olhar dela. Isso soa bem. É mesmo. Caos, mas sim, um caos agradável. Ele parecia lá está ela. E você? Você ela costuma voltar para Colorado Springs. Ela olhou para as próprias mãos. Às vezes isso depende. De quê? Simplesmente depende. Dela. A voz tinha ficado mais baixa e ela alcançou para a maçaneta da porta. Eu provavelmente deveria entre. Amanhã bem cedo. Não estava atrasado. Eram quase 9h30. Mas Ethan não insistiu. Ele a beijou bem. Noite a observou caminhar até ela construindo da mesma maneira que sempre fazia. Depois, sentou-se na caminhonete e tentou sacudir a sensação de que ela tinha acabado de. Fechou uma porta que ele não sabia que estava lá. Aconteceu novamente no dia seguinte. Semana. Eles estavam caminhando por uma feira de produtores rurais em uma manhã de sábado. O tipo de vaguear sem rumo que tinha tornar-se uma das coisas favoritas de Ethan sobre estar com ela. Ela parou em um banca de venda de cerâmica artesanal, escolhendo pegue uma tigela pequena e vire-a de cabeça para baixo. Suas mãos. Isso ficaria bem no seu lugar, disse ela. Você acha? Sim, você precisa de mais cor nessa cozinha. Ele sorriu. Você tem planejado meu design de interiores sem me avisar. Ela pousou a tigela e o sorriso dela vacilou. Só um pouquinho. Só estou dizendo que você poderia.
Use algumas coisas que não sejam cinza ou bege. Talvez você possa me ajudar a escolher. Ele disse isso casualmente. Do jeito que as pessoas faziam quando estavam imaginando um futuro que incluía outra pessoa. Nós poderia passar o dia todo nisso. Olivia olhou para a cerâmica novamente, seus dedos traçando contornos à borda da tigela. Talvez. A palavra pairava no ar entre eles e Ethan. Sentia algo mudar. Não era o que ela disse. Foi o jeito como ela disse. Como se ela não tivesse certeza se haveria um dia para fazer planos. Até o 7º na semana, o padrão se tornou impossível ignorar qualquer menção ao futuro, qualquer coisa além do presente imediato, e Olivia encontraria uma maneira de redirecionar. Ela nunca disse não. Ela nunca desistiu. Ela foi embora. Mas ela também nunca disse sim. Ela vivia inteiramente no presente, como se os dias seguintes não existiam. Ethan tentou dizer a si mesmo que aquilo não significava nada. Algumas pessoas eram simplesmente assim, presentes. Concentrado, espontâneo. Mas Olivia não era espontânea. Ela planejou tudo. Ela manteve um calendário no celular dela que estava codificado por cores de acordo com a categoria. Ela fez reservas com 3 semanas de antecedência. A evasão foi deliberada e isso piorou a situação. Certa noite, eles estavam na casa dela. Apartamento pela primeira vez em muito tempo. Ela havia preparado o jantar, algo simples. Com massa e legumes, e eles comeram no sofá dela com a televisão ligada a um som baixo ao fundo. O celular dela vibrou. Na mesa de centro. A tela acendeu. Com um nome. Mãe. Olivia olhou para ele. E desviou o olhar. O telefone vibrou novamente. E então, uma terceira vez. Ethan a observou. Ignorei e observei a tensão aumentar. Em seus ombros, finalmente, sentou-se. Seu garfo. Você pode responder isso se você não preciso, disse ele. Não preciso. Pode ser importante. Não é, o telefone parou de vibrar. 1 minuto depois, começou tudo de novo. Desta vez, o nome era diferente. Pai. Olivia levantou-se abruptamente e atendeu o telefone e foi para a cozinha. Ethan ouviu o murmúrio baixo da voz dela. A conversa foi interrompida abruptamente antes do término da chamada. Quando ela voltou, sua expressão era com cuidado, neutro. Tudo bem? Ethan perguntou. Tudo bem. Ela se sentou e ela pegou o garfo, mas não comeu. Ele queria perguntar mais. Queria saber. Por que ela parecia que alguém tinha acabado de... Exigiu algo dela que ela não fez. Querem dar. Mas o muro entre eles parecia muito sólido para empurrar, então ele deixe para lá. 2 dias depois, Marcos perguntou ele como as coisas estavam indo. Eles estavam em a loja novamente, cercada por sons familiares de ferramentas e motores e o rádio está tocando alguma música dos anos 80. Ethan estava trocando as pastilhas de freio de um sedã que já teve dias melhores e Marcos deveria estar ajudando, mas basicamente ficava encostado na bancada. E conversaram. Você está se encontrando com ela já faz quase 2 meses? Perguntou Marcos. Sobre isso Ethan apertou um parafuso e não olhou para cima. E o que como está indo bem? Está ótimo. Marcos fez um som que sugeria que ele não acreditava isso. Não parece ser algo bom. É sim. Ethan endireitou-se e enxugou mãos em um pano. É bom. Ela está ótimo. Tenho a impressão de que há algo que ela não está me contando. Tipo. O quê? Não sei. Isso é o problema. Ele jogou o pano no banco. Toda vez que eu menciono alguma coisa depois da próxima semana, ela se fecha. Não de uma maneira óbvia, apenas o suficiente para que eu perceba. Marcos franziu a testa. Você acha que ela está vendo outra pessoa? Não, não é isso. Ethan tinha certeza disso, pelo menos. Quando estavam juntos, Olivia era completamente presente, atento, real. O problema não era o seu comprometimento com o momento.
foi a recusa dela em reconhecer qualquer coisa além disso. Eu acho ela está fugindo de alguma coisa. Então pergunte. Ela. Ethan estava pensando a mesma coisa. É algo que dura dias, mas dizer isso em voz alta. Sentiu vontade de admitir algo que não queria. Quero encarar. Se ele perguntasse e ela contasse se lhe dissermos a verdade, ele pode não gostar do que ouvir. Ouviu. Se ele perguntasse e ela não contasse. Para ele, isso seria pior. Mas a questão já havia sido apresentada a ele. Peito, e não estava passando. A conversa aconteceu numa quinta-feira. Noite. Olivia tinha ido à casa dele. Depois do trabalho, e eles deveriam assistir a um filme, nenhum dos dois se importava. Sobre. Em vez disso, sentaram-se em lados opostos. Extremidades do sofá, televisão desligada, e o silêncio se estendeu até Ethan não aguentava mais. Preciso de te perguntar uma coisa, disse ele. Olivia virou-se para olhá-lo, e a expressão já era cautelosa. Certo, você está feliz com isso? Conosco. De claro que sim. A resposta também veio. Rápido demais, automático demais. Então por que isso acontece? Sinta como se estivesse mantendo um pé para fora. A porta. Ela se enrijeceu. Não estou. Vocês são. Ele manteve a voz firme, mas a frustração transpareceu. Enfim, todos agora que mencionei algo que é mais em menos de uma semana, você muda ou você não falará sobre o seu assunto. Família. Você não fará planos. É como se você estivesse aqui, mas na verdade não está. Aqui. Olivia se levantou. Ela cruzou os braços sobre o peito. Isso não é justo. Então me diga que estou errado. Ethan também ficou de pé, de frente para ela, do outro lado do pequeno sala de estar. Diga-me que não há algo que você está escondendo. Ela olhou para ele por um longo momento e ele viu o exato segundo em que ela fez a decisão de parar de se esconder. Seus ombros ao cair, seus braços caíram ao lado do corpo. Quando ela falava, sua voz era baixa e cru. Eu fui a esse encontro às cegas porque eu precisava provar algo para mim mesmo. Ela disse. Ethan sentiu as palavras o atingirem como um soco. O quê? Minha família está tentando para me apresentar a alguém por mais de um ano. Um cara com quem eu cresci, alguém que eles acham que é estável, seguro e correto. Escolha. Ela soltou uma risada amarga. Eles já tínhamos isso planejado desde que estávamos em ensino médio. Ele agora é advogado. Ele tem uma boa renda, uma boa reputação. Eles querem que eu me case com ele. Eles esperam que eu casar com ele. Ethan olhou para ela. E você não quero? É claro que não quero. Para. Sua voz falhou. Mas toda vez que eu tente dizer não, eles sempre dão um jeito de fazer. Me sinto como se estivesse sendo egoísta, como se eu devo isso a eles. Então, quando Clary mencionou no encontro às cegas, eu disse sim porque eu queria provar que ainda tinha uma escolha. Que minha vida ainda não estava decidida para eu. O quarto parecia menor, o ar mais magra. Ethan tentou processar o que ela estava dizendo, mas tudo em que ele conseguia se concentrar era o detalhe que mais importava. Então, quando você disse sim para me ver? Repito, não foi por minha causa. Foi não se trata apenas de você, admitiu Olivia. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Ela recusou-se a deixar cair. No início, mas depois eu te conheci, e isso se tornou real. O que eu sinto por você é real, mas começou de outra forma. Ela não respondeu. Não precisava. Ethan se virou, passando a mão pelo rosto. Através dos cabelos. Ele se sentiu um idiota. Como um idiota, como se tivesse sido enganado, embora ele soubesse que não era completamente justo. Ela não havia mentido para ele. Ela simplesmente não lhe contou tudo. Verdade. Eu deveria ter te contado antes, Olivia disse.
Sua voz mal se elevava acima um sussurro. Eu sei disso, mas eu não. Saber como. E quanto mais eu esperava, mais. Ficou mais difícil. Ele se virou para encarar. Ela. Você ao menos sabe o que quer. Eu quero isto. Ela gesticulou entre eles. E o desespero em sua voz era inconfundível. Eu quero nós, mas você ainda estou fugindo deles. Estou tentando não. Tentar não é o mesmo que fazer. Olivia. As palavras saíram mais duras do que ele queria que eles fizessem isso, mas não conseguiu levar. Retribua-os. Você está me usando como desculpa. Para evitar tomar uma decisão real. Isso não é verdade. Não é. Ele se aproximou. E a dor em seu peito era aguda e consumindo. Porque de onde eu estou em pé, sinto como se fosse apenas uma fuga temporária, uma forma de ganhar tempo até você descobre o que realmente quer. Olivia estremeceu como se ele a tivesse atingido. Você não entende. Então me ajude. Entendeu? Ela abriu a boca, mas nada saiu. O silêncio entre eles estavam sufocados. Ethan esperou, esperando que ela dissesse algo que isso faria sentido. Mas ela simplesmente fiquei ali parada com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu rosto e suas mãos se fecharam em punhos. Punhos cerrados ao lado do corpo. Finalmente, Ethan expirou lentamente e deu um passo para trás. Acho que você deveria ir, Ethan. Eu preciso é hora de pensar, e você também. Ela olhou. Olhou para ele como se quisesse discutir, mas então ela sentiu com a cabeça. Pegou o casaco. Levantou-se da cadeira e caminhou até a porta. Ela parou com a mão na maçaneta. Ela virou as costas para ele. Me desculpe, disse ela. Ethan não respondeu. Ele não podia. A porta se fechou atrás dela e o apartamento parecia incrivelmente vazio. Estava no meio da sala de estar por um longo tempo, encarando o espaço onde ela estivera e tentou verificar se o que eles tinham valia a pena salvar ou se tivesse estado quebrado desde o início. Ethan não ligou para ela. Ele não mandou mensagem. Ele foi trabalhar, voltou para casa e tentou fingir que o silêncio não parecia asfixia. Marcos perguntou-lhe uma vez se ele tinha falado para Olivia, e Ethan disse não. E Marcos teve a sensatez de não perguntar novamente. Passaram-se 3 dias, depois 5, depois uma semana. Ele disse a si mesmo que tinha terminado, que a relação tinha sido construída sobre uma mentira, e não havia volta. Isso. Mas toda vez que ele convencia ele mesmo havia feito a escolha certa. Se lembraria do jeito como ela o olhava. Naquelas primeiras semanas. O jeito que ela ouviu, o jeito como ela riu quando ele contou uma piada idiota, do jeito que ela chorou quando ela finalmente lhe contou verdade. Ela não estava mentindo sobre ela. Sentimentos. Ele sabia disso. Mas saber disso não tornou mais fácil, tornou mais fácil. No 8º dia, Marcos limpa a garganta apareceu no seu apartamento sem aviso prévio. Ethan abriu a porta e encontrou seu amigo. Parado ali com 2 cervejas e uma expressão que dizia que ele não ia embora até que eles conversaram. Você está com uma aparência terrível. Marcos disse, obrigado. Posso entrar ou... Você vai continuar se lamentando sozinho. Ethan deu um passo para o lado e o deixou entrar. Ele sentou-se no sofá e Marcos lhe entregou uma das cervejas. Por um tempo, nenhuma das duas. Um deles falou. A televisão estava desligada. O apartamento estava silencioso demais. Clary conversou com Olivia. Marcos disse eventualmente. Ethan tomou um gole e fez ela não respondeu. Disse não à família. Marcos olhou para ele. O cara que eles queriam que ela se casasse. Ela disse a eles que não estava fazendo isso, nunca foi. Vai acontecer. Ethan pousou a cerveja na mesa de centro. Que bom para ela. Ele também falou de você para eles. Isso o convenceu. Atenção. O que ela disse? Que ela conheceu alguém que ela não ia deixar que eles decidam a vida dela por ela.
Não mais. Marcos recostou-se no sofá. Clary disse que não correu bem. Os pais desligaram o telefone na cara dela, mas ela conseguiu. De qualquer forma. Ethan encarou a parede em frente à sua. Ele tentou sentir algo diferente. Do que a doroca que havia tomado conta residir em seu peito, mas não iria a mudança. Isso não muda o motivo pelo qual ela participou do programa. Data em primeiro lugar. Não, não é. Não. Marcos virou a garrafa de cerveja. Suas mãos. Mas isso muda o que está acontecendo agora. O que eu devo fazer? Com isso? Não sei. Isso é seu. Chamada. Marcos se levantou e foi em direção ao porta. Ele parou com a mão na maçaneta e olhou para trás. Mas você deveria perguntar se você está com mais raiva de como isso aconteceu. Começou ou ficou com medo do que poderia acontecer. Depois que Marcos saiu, Ethan ficou sentado sozinho em um silêncio e deixa as perguntas repousarem com ele havia sido magoado. Ele se sentiu usado. Mas por baixo de tudo isso havia algo mais simples e mais difícil de admitir. Ele estava apavorado. Apavorado com a possibilidade de que, se ele deixou-se nutrir a esperança novamente, que cairia. Separado. Aterrorizados com a base que tinham. A estrutura que ele construiu era frágil demais para suportar o peso. Mas ele também não conseguia parar de pensar no do jeito que Olivia estava parada na sala de estar dele com lágrimas escorrendo pelo rosto e disseram as palavras, sinto muito. Como se eles eram as únicas verdades que lhe restavam. 2 dias depois, Olivia ligou para ele. Ele ficou olhando fixamente. Olhando para a tela por 3 toques antes de ele respondeu, olá. Oi. A voz dela era baixa, hesitante. Eu não tinha certeza se você atenderia. Eu quase não. Houve um longo período de silêncio e Ethan conseguia ouvi-la respirando do outro lado. Finalmente, ela falei. Contei para minha família sobre você. Sobre nós. Eu ouvi. Marcos te contou. Sim. Outro silêncio. Então Olivia disse, eu também lhes disse que eu não ia me casar com a pessoa que eles escolheram para mim, que eu era, chega de deixar que eles tomem as minhas decisões. Ethan fechou os olhos. Como eles? Pegar. Não muito bem, minha mãe chorou. Meu pai disse que eu estava jogando minha vida fora. Ela soltou um suspiro trêmulo. Mas eu fiz. E eu estava falando sério. Por que você está dizendo-me isso? Porque você estava certo. Sua voz falhou, mas ela continuou indo. Eu estava usando você como desculpa para primeiro, sim, mas depois tornou-se real, e eu estava com muito medo de admitir que comecei isso pelos motivos errados. Eu pensei que se eu simplesmente continuasse seguindo em frente, não importaria como começasse. Mas importa sim, e você merece coisa melhor. Alguém que não foi honesto com você o começo. Ethan inclinou-se para a frente, com os cotovelos apoiados no chão. Joelhos. Então, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que não quero te perder, mas eu sei também que não tenho o direito de perguntar. Você para ficar. Ela estava chorando agora e não estava tentando esconder. Eu só precisava que você saiba que o que sinto por você é real. Isso já é real há muito tempo. E eu sinto muito por não ter lhe contado a verdade. Mais cedo. Ele queria dizer alguma coisa. Ele queria diga a ela que estava tudo bem ou que não estava. Ou que ele não sabia ou que ele não sentia mais nada. Mas as palavras não. Venha. Então ele simplesmente sentou-se ali e ouviu. Para o seu grito do outro lado da linha até que ela finalmente sussurrou adeus e a ligação caiu. Ethan ficou no sofá por um tempo. Muito tempo depois disso. O apartamento era escuro. A cidade lá fora era barulhenta com trânsito, vozes e a vida continuando independentemente de ele estar preparado para isso ou não. Refletiu sobre como tudo havia começado. Um encontro às cegas ao qual ele não queria ir. Uma mulher que disse sim por motivos e isso não tinha nada a ver com ele.
Um relacionamento construído sobre uma base que não era tão sólido quanto ele acreditava. Mas ele também pensou na maneira como ela tinha olhou para ele do outro lado da mesa naquele cafeteria. O jeito como ela tinha escutado quando ele falava sobre seu trabalho, sua vida, as coisas que importavam para ele. O jeito ela o beijou em sua caminhonete como se fosse. Significava alguma coisa. O jeito como ela estava parada em sua sala de estar e lhe disse a verdade, mesmo que lhe custasse caro tudo. As pessoas se uniram por tudo. Vários tipos de razões. Algumas delas eram bom. Alguns deles estavam bagunçados. Mas os motivos não importavam tanto quanto o que as pessoas escolheram fazer. Depois que ele pegou, ele ligou para ela e retornou a ligação, ela atendia ao primeiro toque. Ethan, eu aceito. Não sei se isso vai funcionar, disse ele. Disse. Sua voz era firme, mas suas mãos tremiam. Não sei se nós posso superar como tudo começou. Mas eu quero tentar. Ela soltou um som que era meio riso, meio soluço. Você acha? Sim, eu quero. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. Mas fazemos isso de forma diferente desta vez. Chegou a hora. Chega de se esconder. Chega de evitar as coisas difíceis. Se isso for para é preciso ser honesto no trabalho. Completamente honesta. Eu consigo fazer isso, disse Olivia. Dela a voz estava embargada pelas lágrimas. Mas lá havia algo mais ali também. Alívio. Esperança. Prometo que consigo. Ok. Ok. Eles se encontraram na noite seguinte, no mesmo local. Cafeteria onde eles haviam se sentado pela primeira vez um em frente ao outro, 2 meses atrás. Olivia já estava lá quando Ethan chegou, sentou-se junto à janela com xícara de chá que ela não havia tocado. Ela olhou para cima quando ele entrou, e a expressão em seu rosto era crua e aberta. De uma forma que nunca havia acontecido antes. Ele sentou-se em frente a ela e, por um tempo, naquele momento, nenhum dos dois falou. Então Olivia estendeu a mão por cima da mesa e pegou a mão dele. Vou te contar tudo. Ela disse sobre minha família, sobre a pressão, sobre por que eu disse sim. Aquela primeira noite. Tudo. Eu sou ouvindo. E ela ouviu. Ela lhe disse sobre crescer em uma casa onde as expectativas eram a moeda corrente e o amor veio com condições. Ela contou-lhe sobre o advogado que seus pais haviam escolhido, sobre os jantares, a pressão e o jeito eles a fizeram sentir que suas escolhas eram suas. Não importava. Ela contou-lhe sobre o momento em que Clary mencionou o encontro às cegas e como tinha sido a sensação de uma porta se abrindo em um quarto que estava trancado há muito tempo longo. Ethan ouviu. Ele não interromper. Ele não julgou. Ele apenas deixou. Ela falou até não ter mais nada a dizer. Diga. Quando ela terminou, ele a apertou. Mão. Obrigado por me avisar. Eu teria feito isso antes. Sim, você deveria. Ele olhou para ela e a mágoa ainda estava lá, mas não era o único não faz mais nada. Mas você está fazendo agora, e isso importa. Eles saíram juntos da cafeteria e caminhei pela cidade enquanto o sol se punha. E as luzes da rua piscaram em uma delas. Por um. Eles não fizeram nenhuma grande promessas. Eles não fingiram o passado 2 meses tinham sido perfeitos ou que o caminho pela frente seria fácil. Eles simplesmente caminharam lado a lado e escolheram manter indo. Porque às vezes as pessoas vinham juntos por razões que não eram inteiramente puro. Às vezes, o começo era confuso e complexo e construído sobre fundamentos que não eram tão fortes quanto deveriam já estiveram. Mas as pessoas que estavam dispostas a encarar a verdade, a admitir seus erros, escolher a honestidade em vez de conforto, esses eram os que tinham chance de algo real e Ethan Parker tinha entrado naquele encontro às cegas sem esperar nada. E Olivia Bennet tinha dito sim por todos os motivos errados. Mas o que eles construíram depois, o que eles optei por construir com os olhos bem abertos e honestidade. Corações, aquilo era inteiramente deles.